Agora o meu braço ainda está dolorido. Bom, gente, tá iniciando a gravação. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E nós estamos para o capítulo... O meu não tem número, é mole. Bem-aventurado os puros de coração, deve ser o capítulo 8. Aqui agora, ó. Capítulo 8. Tá vendo, Frane? Estou vendo a capa. Eu estou vendo nada, estou só vendo brilho. Não, estou vendo a capa. É azul, é Jesus na capa, né? Salvador Gentilho, o tradutor. Eu achei bem fácil o entendimento. Nós usamos Guilherme Ribeiro. É mais clássico, né? Ah, sim. Mas vamos lá? Eu tenho também. Nós paramos no capítulo 8, item 11. Eu estou com mania de versículo. Item 11. Isso foi na sexta-feira. Pois é. E na sexta ninguém reparou que eu botei na propaganda no Zap o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje que eu fui ver. O Evangelho segundo um probleminha, assim, é muito estudo. Eu acho que a cabeça não anda muito legal. Eu não falei nada para não deixar você encabulado. Pois é. Aconteceu. Amizade tem disso, viu? Bom, veja bem, nós comentamos... Versículo 9? Não. Versículo 11, escândalo. Que versículo? Item, gente. Item pelo amor de Deus. Item. Viu? Vamos lá. Nós tínhamos comentado que íamos ler uma página da Joana. Foi. Eu coloquei aquela no que Zap. você botou no Zap? A Carol botou na sexta. Depois eu pedi Luiz Guilherme para botar em PDF. Tá em PDF. Foi colocado hoje de manhã em PDF no Zap. Né? Peraí. No Zap do Maria Vaz. Vocês querem ler o primeiro, pelo menos aqui, a parte do Evangelho, que então eles vão tirar, ou deixa para ler depois? Esse item 11. Vamos ler, porque é para a gente entender o que a Joana vai falar, né? Vamos ler. Aqui está escrito... Pessoal, onde agora? Capítulo 8, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Okay. Cada uma página, fica difícil a gente falar. Página tal. Tá? Escândalo, se tua mão é motivo de escândalo, cortam? Isso aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós estamos no item 11, que diz assim: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ou venha canhoto. 11. Se algum escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem um escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos. Declaro-vos que se os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os, lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida
tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11, capítulo 5, de 29 a 30. Bom, isso aí são as duas passagens que Jesus se refere a escândalo. Lá embaixo tem até uma coisa interessante que eu não tinha reparado, estou vendo agora, que nas traduções são mais fiéis, eles costumam usar a palavra também tropeço, né? E tem muito fundamento que está falando lá, né? Querendo que significa que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda. Tá? Então o escândalo também tem a ver, não deixa de ser um tropeço, né? Leva à queda. Tá, só para falar só uma coisinha aqui. Lá em cima está uma dessas mãos que um asno faz girar. Todo mundo sabe o que é isso, né? E são aquelas pedras de moinho antigamente que existia. Tá? Eu triturar algo, fazer alguma coisa, né? Principalmente o trigo e outras coisas. Aí botava aquela pedra, como não havia nenhum motor, né? Botava um pauzinho lá, o jumento amarrava o jumento, ele ia dando, né, voltas dentro do galpão e ia, né, sendo feita a moagem, tá? Então é isso aí. Uma mó é um peso enorme, enorme mesmo. Eu não sei quantas toneladas pesam, mas há pouco tempo eu vi uma, devia pesar umas 5 toneladas. Tá? E o que Jesus está falando aqui, né? É melhor que amarre uma no pescoço e se atire no fundo do mar do que escandalizar a alguém. Tá? Aí vamos agora fazer um comentário em cima da Joana de Ângeles, tá? Nesse livro aqui. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Cada capítulo aqui se refere também a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item agora é o do nosso capítulo 8, né? O item 12, que está mais adiantado um pouquinho. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já está escandalizado? Ninguém? Então vamos lá, Elisa. Todo mundo tem a folhinha? Oi? Eu estou escandalizado. Pois é, mas não deve. Aliás, não deve ser motivo do escândalo, tá? Escandalizado, vira e volta, nós ficamos mesmo. Que ela vai dar a definição logo no primeiro parágrafo do que é escândalo, que os espíritos também tudo dão. bem? Do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Nós vamos ler escândalo, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, já no item 12, mas também ao que está escrito no capítulo 11, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, que está em Mateus, no capítulo 18, versículo 6. Isso vai ser explicado também lá no livro do Evangelho, aí do mundo por causa dos escândalos. É só para a gente ter uma noção, é o seguinte, que infelizmente, né, nós vivemos nisso. A nossa inferioridade nos leva a isso. Ora nós estamos escandalizados, ora nós estamos escandalizando. Tá? Então, o mundo, infelizmente, o nosso mundo precisa disso. Precisa das paixões, tudo isso para progredir. Porque, infelizmente, nós somos muito rebeldes. E muitas vezes é tipo aquilo, eu vou pagar para ver, e pago caro. Tá? Então, se nós todos fôssemos, né, melhor um pouco, menos rebeldes, menos renitentes às leis, né, mais humildes, mais altruístas, etc., talvez essa história de escândalo, né, fosse diminuindo. Então, no novo mundo que chega aí, deve ter menos isso. Deve ter menos pedras de tropeço. Né? Vamos lá? Quem quiser falar alguma coisa, está livre para falar, tá? Por favor, vamos lá. Tudo aquilo quanto violente o equilíbrio,
estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Bom, isso aí é a definição que a Joana dá está nesse pedacinho aí. Violente o equilíbrio. Agora, achei muito legal que isso, o estabelecido, que esse estabelecido não está, digamos, está abaixo das leis divinas, são leis nossas. Quando a gente estabelece num grupo uma determinada regra, e chega um de nós e, né, passa por cima dessa regra, está provocando um escândalo. Pode não ser tão danoso, mas não deixa de ser, né, um escândalo. Geralmente isso aí é fator o quê? De desequilíbrio. Desequilíbrio. A pessoa não está legal, não está conseguindo a disciplina necessária para se manter na ordem. Eu acho muito legal isso aqui, o estabelecido. E para nós, o estabelecido, nas nossas leis, que é o estabelecido, ainda está longe das leis divinas. Estamos chegando lá, estamos caminhando para lá. Então, achei essa informação muito importante. Violente ou equilíbrio, ou estabelecido. Às vezes não é a lei também em si. É um código assim, de honra entre pessoas. Não uma coisa, assim, um acordo de palavras. Tá? Então, vamos lá. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Aí começa a história. Geralmente, o escândalo nunca não. Geralmente, não acontece assim, digamos, um ou dois. Sempre ele atinge um número grande de pessoas. Porque já começa pela própria pessoa. Está falando aqui. Efeitos do ato danoso. Quando a gente faz um ato danoso, logicamente nós vamos ter consequências exteriores e internas. Interiores. Tá? E olha só o que ela fala aqui, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo todo. Mas vamos continuar lendo. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartilham a convivência, a afetividade. O que é, veja bem, a Joana usa muito essa palavra, sombra. Tá? Sombra é tudo aquilo que nós temos conosco, tá? Que ainda nos impede, né, brilhar, ter a nossa luz. Tá? Aquilo que nos ofusca. É o nosso lado sombra. E, geralmente, né, esse é um lado que nós procuramos sempre esconder. Procuramos muito esconder. Mas, na hora H, aquela pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec fala que não é uma douradora de cobre, né? Quando arranha, é que a gente vê o que está por baixo. É aquele papo, né? A pessoa era tão calma, tão assim, mas mexeram no ponto fraco, o lado sombra surge e ela se mostra o que ela realmente é. Tá? Aquela máscara que nós usamos, né? aquela maquiagem, ela some, desaparece. E é o que está falando aqui, a Joana, né? É manifestação dessa sombra. Porque essa sombra é onde está o quê? A inveja, os ciúmes, o despeito. Tem um monte de coisa que está nessa sombra aí. E nós ainda não conseguimos ainda, né, dissipar em nós, né? Digamos assim. Tá? Aí está falando aqui, gerando vícios e hábitos. O hábito, que é o grande problema, é isso aí. O hábito. O que é o hábito? O hábito, Kardec, na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, fala sobre a educação. E a resposta lá, ele fala que a educação, como é que eu não estou lembrando que ele fala? Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu só vou ler só esse pedacinho aqui, para não atrasar. 685. Está aqui.
690, 685. Olha só o que ele fala. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Essa é a definição que Kardec, não são os espíritos, não. Kardec, aqui nos seus comentários. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, tudo começa onde? Pensamento. Pensamento gera o ato. Esse ato praticado várias vezes se torna o hábito. Tá? E o hábito vai formar diretamente o quê? O nosso caráter. Bons hábitos, bom caráter. Maus hábitos, mau caráter. Então, o nosso lado sombra, tá? Geralmente, né? Maus hábitos. Está falando aqui, hábitos mórbidos. Ok? Vamos lá, Ibu? Alguém quer comentar algo? Alguém botou um recado aí, eu não consegui ler. Peraí. Boa noite, dona Lourdes. Apareceu Boa um recado noite, aí. estou entrando, Boa estou tentando desligar aqui o microfone para ativar para eu, não o microfone, o do próprio celular para poder ouvir vocês. Estava sem internet. Tá, Joia, seja bem-vinda. Agora estou ouvindo. Estamos estudando uma paginazinha que nós colocamos no zap do Maria Vaz, tá? Sim, Da Joana de Ângelo. Tá? Já está no 3º parágrafo já. Posso? Vai, Lili? Invariavelmente, neste caso, é de natureza íntima e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Então, o que a gente está falando há pouco, não aparece. A pessoa, esse lado sombra não é totalmente aparente. Tá? Não é totalmente aparente. Como ela fala que permanece agindo no lado escuro da personalidade. Tá? Mas se transforma em conflitos de consciência quando defrontado com o ético, social e espiritual. Quando nós, né, não conseguimos aceitar certas coisas que vêm até nós, que significa que nós temos que mudar, logicamente que vai falar em cima, a mudança de hábitos, que nós temos que reformar em nós, a reforma íntima, tá? Isso tudo vai bater, pelo caso desse nosso lado sombra, que está lá escondidinho, a nos gerar conflitos emocionais. E nós, né, temos dificuldades para essa mudança. Temos dificuldades para o agir diferente. Tá? Então, tudo isso aí, né, gera o escândalo. A Joana está fazendo aqui tipo uns degraus para a gente ir subindo. Ela está primeiro caracterizando isso dentro de nós. Para daqui a pouco se vir com o que realmente acontece. Tá? E nós vamos ver que em tudo, infelizmente, há sempre uma pontinha do escândalo, né? Ninguém fala nada? Não? Então, vamos, Elisa. Tem muita coisa mesmo. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Aí eu penso, será que isso existe dentro da doutrina espírita? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço? Veja bem, severo para os demais e tolerante para os próprios erros. Quando a gente, eu coloquei, eu fiquei tão preocupado com sexta-feira, tá, que eu coloquei até uma coisa, que às vezes a Fran falou isso, falou aquilo, eu coloquei no Zap, no Skype, a questão do seguinte: o Espiritismo não proíbe nada, somente nos esclarece através do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não é proibido. Tá?
O Afrânio falou que não é proibido, falei, não pode fazer, não falei nada disso. O Espiritismo não fala nada disso em lugar nenhum, não proíbe nada. Agora esclarece, tá? Então, quando eu procuro esclarecer, eu quero o seguinte, que entendam que eu não estou sendo severo, que eu achei isso aqui que me tocou. Severo com os demais, muito tolerante, porque a quem fala aqui é quem mais precisa. Talvez de todos que estão aqui, o mais imperfeito sou eu. Eu reconheço que sou muito falho, não nego nada. Tá? Então, isso é um cuidado que nós temos que tomar muito grande. Eu não sou exemplo para ninguém, não. Muito ao contrário pelo que eu estou falando, né? Mas não cobrar demais e não oferecer nada. Esse é um grande problema nosso. Principalmente dentro da doutrina, dentro da casa espírita, no nosso mundo, no nosso dia a dia, na nossa família, nosso trabalho. A gente tem, infelizmente, esse hábito. Querer cobrar, não oferecer bulufas. Tá? Por isso que eu coloquei isso. Vê como esse parágrafo aqui mexe. Tá? Nada é proibido, mas temos que nos esclarecer. Que não existe coisa melhor do que o esclarecimento. Porque não existe coisa melhor da gente agir com plena consciência do que nós estamos fazendo. Fazendo certo ou fazendo errado. É muito legal a gente ter essa consciência. Pô, estou agindo certo. Ou estou errando. Estou vacilando de mais uma vez. Alguém falou alguma coisa? Nada ainda. Bom, ninguém quer falar nada, então vamos embora. A minha mãe tinha um ditado que ela falava assim: venha a nós o vosso reino, nada. Exatamente. É isso aí. Eu lembrei disso. Então, é isso aí. Está pedindo, mas não está oferecendo nada. E está lá que Jesus fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Como é que eu posso exigir se eu não estou nem me ajudando? E depois pedir a ajuda do alto. Tá? É por aí mesmo. Tá? Vamos lá? Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelínio de paixões e tormento de aflições que procura disfarçar com habilidade. Olha só o que a Joana está falando aqui. Transferência psicológica de conduta. Porque aquilo que está incomodando, que a gente está vendo incomodando no outro, quem precisa do consenso somos nós. Tem algo que se está incomodando é porque algo não está legal dentro de nós. É que ela fala, transferência psicológica de conduta. Aí fala que viver em torvelino de paixões, tormento de aflições. Aí nós procura disfarçar com habilidade. Eu não posso demonstrar fraqueza. Posso demonstrar quem realmente eu sou. Isso aí são os fatores geradores, que ela está fazendo, conforme eu falei, a escadinha dos fatores geradores da famosa palavra escândalo, ou tropeço, né, de acordo com algumas traduções. Tá? Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos. O lamento do homem, Jesus, sobre o escândalo, é portador de uma invulgar energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra neotestamentária, que conclama a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo antes de despertar na vida do além do corpo, com o seu modelo perispiritual degenerado. Isto porque todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e o induzirem à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. A Joana aqui está nos falando sobre uma coisa até importante. Se a gente levar o pé da letra, praticamente todos nós já ouvimos essa história do escândalo várias vezes, sabemos, né? Poxa, é melhor entrar na vida, conforme ele fala, né? Lá,
Está falando lá, cadê o Evangelho? Né? Na vida sem um olho, sem uma mão, do que né, ser motivo. Cadê? Que eu não marquei. O coração está aqui, achei. É que ele fala aqui: se a vossa mão e o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai e lançai-os longe de vós. No pé da letra, imaginou? Puxa vida, eu chutei minha sogra, estou arrependido, vou cortar meu pé. Não justifica isso. Não justifica. Eu me degenerar, usar isso, a informação que a gente está lendo ao pé da letra é essa. Arrancar um olho, cortar uma mão porque roubou. Não torne-se canhoto que é melhor, viu? Não precisa cortar a mão, não. Tá? E Jesus não fala, né? Ele fala sobre isso aí, mas um pouquinho à frente ela já vai falar por que isso. Porque, na realidade, se a minha mão, se eu roubo, se eu furto e uso a mão, né? Eu tenho que passar o quê? Tudo vem da mente. Não é a mão que é culpada. Não é a matéria que é culpada. A matéria responde a um comando. Então, minha mente, pela mente que eu tenho que fazer essa amputação. É tirar esse vício de mim. Lutar contra esse vício. É aqui que tem o trabalho. Mas Jesus deixa isso aí, nesse simbolismo, para chocar a gente. E nos levar a pensar. Por que eu tenho que entrar assim? Agora, depois, aqui é a página que eu errei aí um dia desse, lancei em outro estudo, a página 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, que o nome da página é Reencarnação, vem falando sobre isso. Mas se nós continuarmos, forçarmos muito, no livro Memória do Suicida, o cara enforcou lá a esposa, foi a mãe, não me lembro bem, e né, depois suicida, mata e suicida. No plano espiritual, ele já não estava vendo as mãos dele, tamanho o peso que estava de arrependimento e o peso da consciência dele, né, que ele estava realmente com muito remorso. Ou seja, ele estava imprimindo já a forma futura dele nascer sem as mãos, para que não volte a praticar o ato. Mas aí já é um caso mais... É um caso assim... Jesus está falando que é melhor, né, arrancar. Ou seja, em vida, a gente praticar isso para que não reencarne nessa condição. Aí nós chegamos no Vicente Moretti e a gente vê o que é realmente os reencarnes dolorosos. Porque o espírito fica ali 40 anos, 50 anos, passando por uma situação, mas aquilo tudo é muito bom para o espírito, tá? Muito bom para o espírito, mas devido a isso, provocou os escândalos necessários àquilo. Olha só que coisa horrível. E nós já devemos ter passado por isso. Já provocamos muito, e provocamos ainda alguns. Graças a Deus já estão começando a, devagarinho, olhar, pensar antes de falar, pensar antes de fazer qualquer coisa. Né? Quando ela fala que a agente intermediário, aqui embaixo, são decodificados pelo agente intermediário, é justamente o perispírito, tá? Onde vai fazer. Então, a Frane seria Fala. seria a mudança dos hábitos, então. Tudo Isso. mudança de hábito. Mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de hábito. Né? Quando você quando você consegue mudar teus pensamentos, você muda teus hábitos. Né? Você percebe que tudo que você está pensando está te levando a falar e agir de coisas de forma errada. Então, seria tudo mudança de hábito. E principalmente esses hábitos, conforme ela fala aqui, mórbidos, né, que são os piores. Né, que ela aqui está falando de hábitos bem pesados mesmo. Que às seriam vezes, mórbidos? A pessoa que gosta de uma fofoca, a caluniadora. Olha a calúnia. Nossa, falar em calúnia, até me lembrei ontem, por um acaso, o livro Os Mensageiros tem um capítulo chamado O Caluniador. Se vocês vissem o que o cara fez com uma simples calúnia, ele ainda armou um teatrinho. Tá? E o que ele, no plano espiritual, está passando é uma coisa muito interessante. Quem puder ler esse capítulo do livro Os Mensageiros do André Luiz, O Caluniador. Entendeu? Ele provocou um escândalo enorme. Ele acabou com uma família, ele provocou desencarne de gente, numa não, de várias famílias, mas naquele caso especial daquela família.
Então, você vê que é um hábito horrível. E mal ou bem, infelizmente, né? É meio complicado para a gente ainda. De vez em quando a gente se encontra falando mal de alguém. É isso? Entendi. Como diz Jesus, né? Não julgueis, para não ser julgado pela mesma mão. Né? Não comente, né, o cisco no olho, dentro do teu pode ter uma trave, né? Uma trave é um pedaço de madeira. Estão falando de cisquinho, não é isso? Jesus vai bem, ele fala muito sobre isso. Isso aí, mas Não julgar, né? o nosso lado sombra, por mais que a gente tente, ainda aparece de vez em quando. E a luta tem que começar lá no pensamento. Se não houver o possível lutar com o pensamento, a gente não vai praticar o ato. Né? Não praticando o ato, vamos ser vitoriosos. Estamos mudando nossos hábitos. Mórbido. Isso é presença de modo triste, pessoa mórbida, livro mórbido. E medicina, prejudicial à saúde, que provoca doenças. Tem mais coisas sobre medicina, mas no caso aqui a gente quer essa parte aqui, que evidencia transtornos psíquicos que contém determinada normalidade doentio. Energia, sem energias nem força. Frouxo, aspecto mórbido, em que há devassidão, perversão, interesse mórbido. É o que ela fala, né? Que mexe com o equilíbrio, né? Acaba com a ordem estabelecida do grupo e da pessoa, né? É isso aí. E são pequenas bobagens às vezes. Né? Mas só que quando a gente pratica uma pequena coisa dentro de um estabelecido de um grupo, a gente pode praticar uma grande também. Por isso que é o tal do, né, o orar e vigiar, né? Porque desequilibra tudo, né, Fran? Desequilibra tudo. É bobagem que acontece no nosso dia a dia que a gente faz e realmente, se a gente prestar bem atenção, né? Mas isso aí a humanidade está cheia. Está cheia, não está? Todos nós estamos aí nessa luta para nos consertar. Não é isso? Certo. Alguém mais falou alguma coisa? Frânio, é porque também é uma energia coletiva, né? Você acaba se contaminando com o outro, porque por mais que você não quer se envolver naquilo, mas é um comenta ali, outro comenta cá, outro comenta lá, aquilo que você vê já está aquela nuvem negra, né? Você está ali naquele meio. Não tem. É difícil você se isolar dessa situação toda. Complicado. Ou você fala, ou você fica mudo. Se você concorda, tá sendo ruim. Se você discorda, você vai ficar... E essa pessoa é mal educada, não fala nada, sei lá o quê. Sabe? É complicado. Muito. Eu tento, né? Mas, olha, eu vou te dizer, não é fácil. Nós estamos aqui para aprender e procurar, né, lembrar disso no nosso dia a dia, né? Senão nós estaremos aqui, nós seremos anjos. Precisar mais reencarnar. Alguém mais fala alguma coisa? Elisa? Podemos? Assim sendo, compreensivelmente, a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre reflete a origem de onde procedem. Nós falamos ainda há pouco, né? Tudo isso pertence ao quê? Ao espírito, que é a mente que pensa, né? Pensou, ou faz ou não faz. Essa é a ação. Vamos parar ela ou vamos continuar, e etc. Né? O corpo tem nada a ver com isso. A carne é fraca. Tem nada a ver. É o que nós lemos no Evangelho sobre isso. A carne é fraca, né? O espírito encarnado que é fraco. É isso? O
Quando encarnado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, o espírito sabe tudo isso, está pronto. Mas quando encarna, né, devido a estar num corpo de carne, né, bem, digamos, suas vibrações bem abafadas, aí a carne é fraca, encarnado está agindo assim. Vamos lá, alguém mais comenta? Quem quiser comentar, pode ir comentando. Gente. Então, vamos lá. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculadas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e de esforçar-se naquele em que projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Essa troca aí de conduta psicológica. Agora, veja bem, é uma coisa interessante. No livro, quer dizer, está no Atos dos Apóstolos, né? No livro Paulo Estevam, um certo médium tenta, né, doutrinar um espírito, né? E eu não me lembro bem a passagem, ele fala em nome de Jesus ou de Paulo, quero que você fique quieto, abandone, um negócio mais ou menos assim. E o espírito, que já conhecia bem aquele doutrinador, entre aspas, fala, Jesus eu conheço, Paulo também, mas e você? Ou seja, ele estava censurando um espírito e, na realidade, tá, ele não tinha essa elevação moral para censurar ninguém. Assim como nós. Está falando justamente isso aí. É normal que isso aconteça. Que alguém venha perturbar a nossa paz, perturbar a paz do nosso meio. O estabelecido entre nós. Mas se nós também viemos a repreender de uma forma, né, nós também estamos produzindo escândalo. Moeda de dois lados aí, né? Interessante isso, né? Às vezes a gente acha que não, que está controlando o fato. E nós estamos produzindo outro maior ainda. A correção tem que ser feita ou não ser feita, deixar acontecer. É o ideal. Ninguém fala nada? Não precisa, né? Tá tudo tão bem explicado e você ainda não tem nada para comentar. A Joana pega firme também. Ela é formidável para isso. Vamos lá? Nessa proposta, encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo, porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo-o na sua sombra de que não se consegue libertar. Vocês estão entendendo? É melhor não falar nada, né? Olha só o que está falando aqui, né? Se a gente quer impedir, porque a pessoa que está provocando o escândalo está em processo de desenvolvimento. E se nós entrarmos nessa aqui, nós estamos desrespeitando o livre-arbítrio do outro. Eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Então, desrespeitando o livre-arbítrio do outro, nós também estamos provocando um escândalo. Se o outro está certo ou errado, é como fala um amigo meu, né? O rebanho não é nosso, é de Jesus. É com ele lá, não é conosco. Somos nós que vamos tocar o rebanho, é ele. Mas, Afrânio, se você vê uma... Por exemplo, eu assisti uma cena no domingo, eu estava com meu marido no mercado, e aquilo me chocou muito, eu comecei a tremer, que eu achei que um casal, na hora de passar o cartão, deu problema.
mas às vezes acontece, né? Aí tinha um senhor, até comentei com a Carol, tinha um senhor na frente. Você sabe como é que a gente idosa, né? Sempre faz um comentário que às vezes é um comentário desagradável. Realmente eu não escutei o comentário dele. O meu marido é que falou comigo, que ele comentou alguma coisa. Aí o rapaz que estava na frente, tentando passar o cartão, ele foi a grosseria, eu escutei. De uma grosseria assim absurda. Não precisava falar aquilo. Aí a moça que estava atrás do senhor falou assim: não, não, deixa, por favor, vamos parar por aqui. Ele não quis ofender, ele não, sabe, tentando apaziguar o negócio. Então, você não deve fazer isso, você deve ficar quieta. Porque meu marido falou assim: ó, por isso é que eu falo com você, não se mete, não se fala nada, que eu não sei o quê, porque as pessoas são grossas, porque não sei o quê. Porque aí o negócio, né? Mas ela estava tentando melhorar a situação, né? Mostrar para o homem que ele era um senhor, mas devia ter uns 90 anos, 90 e poucos, sabe? Podia ser avô dele. Não, ela Aí agiu certo, ela mandou ele para aquele... não entrou no clima, ela não entrou no clima, muito ao contrário, aqui é o clima é diferente. Mas geralmente o que acontece? Nós tomamos a dose de um lado. De um lado a gente sempre torce, são os torcedores. Né? Tipo o Vasco e Flamengo. Aí você escolhe, Vasco ou Flamengo, infelizmente. Ela agiu certo. Ela foi o juiz. Calma, calma. O juiz que eu falo assim, em termos de. Não, entendi. Apaziguar o negócio. Não é de julgar. Calma, gente, vamos embora. É como se ela não quisesse o escândalo acontecendo naquela hora, porque não era lugar para isso. Né? Não era lugar, é um senhor já de idade, tinha que ser respeitado. Falasse o que ele falasse, a gente tem que respeitar. Não é isso? Mas quantas vezes nós também, de repente, né, já fizemos isso, ou vamos fazendo? Não, sim, claro. Não é julgando, é o que eu estou te falando. É o que aconteceu ali, aí fica todo mundo assim fez no mercado, porque é um mercado pequeno. É desfazer o problema. Ela fez o certo, sim, ué. Agiu corretamente, não tomou dor de ninguém. Nem foi a favor de ninguém, foi a favor, sim, do quê? Da paz. Muito legal o que ela fez. Isso aí é muito legal. Alguns devem ter ficado a favor de um ou de outro, concorda? Sim, claro. Aí não está legal. Também está junto ao que provocou. Tá? Seja qual o escândalo. Somando as energias. Olha só. Porque o senhor também arrumou um escândalo, né? De uma certa maneira, né? Ele também provocou, né? De uma certa maneira, sim, também. Ele também poderia ter ficado calado, não é isso? Quer dizer, isso. Mas cada um com seu cada um, né? O que a gente tem que fazer é isso, respeitar. Aí procurar, né, jogar água no negócio, não gasolina. Sério. A partir do momento que a gente está torcendo, tem um livro, Sexo e Destino, do André Luiz, tem um pouco a ver com isso. Tem um casal namorando. E o casal que está namorando é o seguinte: é o esposo de uma senhora doente namorando com a enfermeira no quarto do lado. E a senhora doente no outro quarto. E o sogro desencarnado vendo aquilo e começou a se tomar de raiva, né, do casal namorando. Aí daqui a pouco as cenas ficaram mais íntimas. Tá lá no livro falando isso. E começaram tipo aquele negócio: agora ele vai fazer isso, agora ela vai fazer aquilo. Aquela torcida, né? Com raiva, mas, né, tentando adivinhar o que ia acontecer depois. Aí me aparece um espírito de luz. Quando ele chega, a presença dele em espírito, tá, fez o casal parar. A vibração dele espiritual fez o casal já parar. E o André Luiz e o sogro do que estava lá namorando a enfermeira, né, ficaram envergonhados. Né? Ficaram envergonhados. E o Félix fala para eles o seguinte: olha, o que você estava imaginando aí, o pensamento de vocês estava provocando maior intimidade entre os dois. Sentiu? Porque é energia, né? A nossa energia, estava colocando energia para incentivar os dois.
Aí chega um espírito com uma vibração totalmente diferente, corta tudo. Sem fazer o mínimo esforço. Acabou com toda... Né? Quer dizer, veja bem, isso aí. Nós estamos no lance desse. Por isso que é bom orar, né? Certas horas é bom a gente orar para o ambiente dar uma clareada no ambiente. E aí também a gente ocupa a nossa mente em não tomar parte. Certas horas não. Jesus diz, vigia e ora sem cessar. Que se você não fosse meter na briga, pelo menos faz uma oração para ela diminuir, apaziguar, né? Acabar. Isso. Porque o pensamento nosso no lance desse, quando a gente toma, assim, seja certo ou seja errado, é como se a gente pegasse no meio de uma briga, pegasse um porrete e fala, toma aí, bate lá também, né? Armasse mais ainda, através da energia, armasse mais ainda, né? Ou seja, jogar gasolina na fogueira. O fogo só tende a aumentar. Escândalo, né? Vamos lá? Alguém mais quer comentar? Alguém quer jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí? Gasolina é muito rápido, lenha mais devagar, queima mais devagar. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, que em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé. Eu posso parar que eu explique isso aí para a gente. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futuração malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Olha lá, erradicando a sua origem, a onda vibratória. Onde é a origem? A mente. Pensamento. É isso aí que Jesus quis falar. Para que aquele órgão que está sendo impulsionado por nós, corte. Né? E que ela fala aqui, mudando, no final, muito legal, mudando a linha direcional das aspirações. Porque se o hábito se forma através de ações repetidas, quando a gente começa a mudar essas ações e repeti-las, nós estamos mudando o hábito. Aí nós também estamos trabalhando nosso caráter. Olha que coisa importantíssima. Nós começamos aí realmente a mudar. Tá? Educação, conjunto de hábitos adquiridos. Por aí. Estamos nos educando de acordo com as leis divinas. Né? Alguém fala algo? Continuemos. Inevitavelmente, se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. No nosso caso, infelizmente, é isso aí que a Joana fala. A gente só aprende, infelizmente, Deus só criou o bem, o homem criou o mal. E nós estamos tão erradicados isso em nós, esse mal, milênios, que chega um momento, né, que nós só vamos aprender vendo esse mal acontecer, passando por ele. Né? Hoje nós estamos reclamando desse mundo que nós estamos vivendo. Está de cabeça para o alto, está de perna para o alto, cabeça para baixo. Tá? Nós estamos reclamando. Ou seja, nós estamos vendo como está falho tudo. Né? Os poderes, tá? As nossas leis estão falhas. Existe uma lei que o cara assassina uma outra pessoa. Aí existe a lei, assassina, culposo ou doloso? É doloso porque quis.
Tá, mas matou com a mão direita ou com a mão esquerda? Ah, se matou com a mão direita, ele estava de lado do outro, sei o que pode ter provocado. Aí começam as leis para mudar a essência do negócio, o correto. Porque essas leis foram criadas por nós, para, de alguma forma, nos protegermos do que nós fazemos de errado. Olha só que coisa interessante. Tá? Então, nós estamos agora, temos que passar por isso, para realmente saber o que é correto. O que ela fala aqui, né? Sobre essa questão olha lá, somente a observância, somente é necessário o escândalo do mundo, porque constitui advertência para a observância dos bons princípios. Nós chegamos a um ponto que, se a gente não vê, nós não, entendeu? Para a gente se lembrar, voltar, tá? A nossa criação, Deus nos criou do bem. Tá? E inventando, deve ser encorajando as mais audaciosas conquistas morais. Acredito que essa palavra deve ser mais ou menos, deve ter esse significado aí. Dentro disso... Hein? Convidar. Convidar, isso. Olha, convidar as mais audaciosas conquistas morais. Por quê? Tá? A gente vendo, e é um que a gente sempre repete aqui, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Nós não somos justos, mas aí a nossa sede e fome de justiça fica mais aguçada. E o que está acontecendo no mundo? Veja bem, conforme fala o doutor Bezerra o tempo todo, Jesus está no leme. Isso é muito importante prestar atenção, doutor Bezerra. Jesus está no leme. Não está abandonado o barco. Não está à deriva. Muito ao contrário. Tá? Muito ao contrário. Tem uma mão muito firme lá no leme. Então, o que está acontecendo, que nós estamos passando, é necessidade nossa. Para o quê? Para o nosso crescimento, nosso progresso. Mas os escândalos agora estão, parece que foram assim, multiplicados por 1000. Né? Verdade. E as sombras também, né, Frânio? As sombras ficaram mais à vista, né? Não, as sombras das pessoas. Não, digamos que as sombras que provocaram esse aumento de escândalos. Né? Ah, sim, porque claro. Jesus fala, nada oculto que não será, assim, né? Que não será visto, né? Um negócio assim, mas não tem que fala, né? Tudo que está oculto, eu não me lembro no Evangelho qual é o item, mas é isso. Né? Não há nada oculto que não será, né? Aberto, revelado, digamos assim. Né? E está aparecendo tudo. Ou seja, o nosso lado sombra está aparecendo, provocando isso tudo, para que a gente, né, veja que nós já estamos fugindo, que ela fala aqui dos instintos agressivos, nós já estamos querendo, peraí. E muita coisa que nós estamos vendo hoje aí, realmente é algo bem próximo da nossa origem animal. Tá? São instintos da gente. Tá? Estão abaixo das emoções. É o caso aí desse menino aí mesmo, do vereador, sei lá. Instinto agressivo, animal. Não é crítica, não, gente. Estou montando um exemplo para a gente entender. Né? É algo que a gente acha que não vai mais acontecer. E está acontecendo. E o pior, aos montes. Tá? Um sábado retrasado estava no jornal, no estado do Rio. Só esse ano, 2021, já houve 260 casos desse tipo. Estado do Rio de Janeiro, fora do Brasil, não. 260 casos desse tipo. Então a gente está vendo. As pessoas, né, Fran, elas se preocupam com umas coisas, assim, fica se preocupando com homossexualidade, com quem o outro dorme, com quem o outro está. Em vez de se preocupar com tanta criança sendo abusada, com tanta coisa acontecendo, e isso ninguém fala, né? A pedofilia está aí e ninguém fala nada, né? No jornal não fala nada. Aí as pessoas ainda passam a mão na cabeça, isso é uma doença, isso é não sei o quê. Seja o que for, tem que ser resolvido, né? Eu vi isso no jornal, mas é isso aí. Veja bem, conselheiro, eu vi, né, achei a informação triste, né? Mas com equilíbrio, conselheiro. É isso que a gente não pode se envolver. Ver sem se envolver.
Entendeu? Não trazer para você a dor, né? E vai trazer o problema também do julgamento. Entendi. Entendeu bem? É isso que nós temos que aprender, que é difícil. Estou falando aqui que eu estou tentando, tá? Não estou falando que, eu estou conforme falando um pouquinho atrás, né? Quero ter uma postura do que eu não sou, não. Eu estou tendo uma postura de quem está querendo aprender. Tá? Isso às vezes confunde a gente um pouquinho, né? Porque parece que nós estamos sendo conivente com a maldade, mas nós não devemos interferir, porque todos estamos aqui para resgatar alguma coisa que foi feita no passado, no pretérito, né? Então, se a gente entra e interfere, como ela fala ali, causa danos para você e para todas as pessoas que cercam você. Né? Então, assim, na nossa sociedade, a nossa cultura é sempre de auxiliar, de ajudar. Mas se a gente for olhar o espiritismo a gente deve deixar, porque aquilo precisa acontecer. O próprio Kardec fala, é necessário que a maldade chegue ao extremo para que apareça a bondade. Então, assim, fica assim um tanto confuso para a gente aceitar pela cultura que a gente tem, né? Mas é o correto mesmo, é isso aqui que a Joana está falando para a gente, né? É necessário mesmo, porque se a gente só vai dar valor a isso, quando a gente passar pela dor também, pelo sofrimento. Mas se eu souber de uma coisa que está acontecendo com uma criança, eu não posso denunciar? Não é isso. Não, deve denunciar, sim. Você não deve ir lá interferir naquilo lá. Eu pessoalmente, né? Exatamente. Você ir lá e impedir, não, você não vai fazer isso? Não. Mas existem as leis dos homens, né? E nós devemos respeitar as leis dos homens, né? O próprio Jesus já dizia lá, dá a César o que é de César. Então, se é de César, se é da justiça, o dever, o direito, né? O dever de ir lá e punir o malfeitor, nós temos o dever de apontar, olha, está acontecendo. Claro. Você não está interferindo no fato. Você só está colocando diante da autoridade daqui, do nosso, né? Ó, está acontecendo. E aí você não interferiu diretamente, tá? Foi uma interferência indireta, que é como se você fosse os olhos da autoridade, tá? Entendi. Então, ó, justiça, está acontecendo isso. Aí a justiça vai lá e vai fazer o julgamento. Eles é que tem que fazer isso. Eles vão fazer. Entendi. Exatamente. Não importa não constrangê-los, ou seja, a lei humana tem que ser respeitada. É isso aí que ela fala no livro. O estabelecido não é lei divina. O estabelecido são as nossas leis. Nós falamos também até, pode ser uma lei assim, dentro do nosso grupo aqui a gente combinar uma coisa. Né? Por exemplo, quando você estava reclamando um dia desse, que as palestras você não podia falar. Um exemplo. Isso. Entendeu bem? Foi o estabelecido lá. Não é isso? Sim. Aqui não, estabelecido é que cada um fique à vontade, desde que seja dentro do assunto, tá? Isso a gente faz questão de frisar, que não adianta eu vir para cá falar de uma coisa e depois o cara dá uma receita de bolo aqui. Não é isso? Não pode. Aqui o assunto é esse. Tá? Então, o estabelecido é esse. Daqui nós. Pode falar, mas dentro do assunto. Tá vendo só? O estabelecido. É isso aí. Tá? Entendi. Então, são 8h31. Nós só lemos a metade da página, né? Eu acho porque é uma página que cita bastante comentários, né? Apesar de estar tudo muito claro, mas sempre tem uma duvidazinha, algo a acrescentar. E às vezes essa duvidazinha, que para a gente parece uma duvidazinha, para a pessoa que a detém, é enorme. Interrompe o entendimento. Ela não consegue uma clareza. Ela não consegue se posicionar diante da situação, fica incompleto para ela. Então, a gente sempre fala no nosso estudo de quinta-feira que não saia com dúvida. Se, por mais banal que você acha que ela seja, fala, porque às vezes tem outra pessoa também com a mesma dúvida e tem vergonha de falar. Então, não tenha. Isso aqui é um estudo. Se é um estudo, você não pode sair daqui com dúvida. Correto? Como diz o Antônio Carlos, lá no centro, né?
Dúvida é dívida, né? Então Isso não aí. saia com dívida, saia sem Isso. dúvidas, né? Então, gente, vamos parar por aqui. Elisa, tu marca porque eu estou sem uma caneta aqui perto, viu? Não tem nada. Eu já marquei já. Tá? Que eu Paramos não vou me lembrar. Paramos no parágrafo para que o escândalo se torne conhecido. É outro parágrafo também que a gente vai comentar bastante, né? Porque ele se torna conhecido. Está aqui, né? Está aqui a resposta. Né? Então, gente, é isso aí, né? Então, até semana que vem a gente continua a página, tá? Realmente é uma paginazinha muito agradável, né? Alguém, eu vou parar a gravação.